Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal 5 Curiosidades. Hoje vamos falar sobre 5 mistérios que deixam todo mundo de boca aberta, até mesmo os cientistas, que com toda a tecnologia que temos, ainda não conseguiram explicar direitinho o que está por trás deles. Então preparem-se para histórias incríveis que vão mexer com a cabeça de vocês. Vamos lá? Primeiro mistério: as grandes pirâmides de Gizé. Um dos lugares mais famosos do planeta, as grandes pirâmides de Gizé, no Egito, atraem milhares de visitantes todos os anos. Essas pirâmides são feitas de pedras gigantes e foram construídas há mais de 5.000 anos. São mais de 2.300.000 blocos de pedra e granito, cada um pesando mais de 1 tonelada, e alguns chegando a 40 toneladas. O que deixa todo mundo confuso é como essas pedras que vieram de um lugar chamado Assuan, a 600 quilômetros de distância, foram parar em Gizé. Talvez elas tenham sido transportadas pelo rio Nilo em jangadas durante a época das chuvas, mas como colocaram pedras tão pesadas nas jangadas? Naquela época, a roda nem tinha sido inventada, então não dava para usar carrinhos. A maior das 3 pirâmides, chamada de Grande Pirâmide, é uma obra impressionante. Acredita-se que ela levou 20 anos para ser construída. Antes, achavam que escravos fizeram o trabalho, mas agora os pesquisadores dizem que não. O que eles pensam é que os egípcios colocavam as pedras em plataformas sobre a areia. Um trabalhador molhava a areia na frente da plataforma e outros puxavam, fazendo a plataforma deslizar na areia molhada como se fosse uma pista de patinação. Uma imagem encontrada nas pirâmides mostra exatamente isso: um homem jogando água na areia enquanto outros puxam a plataforma. A areia precisava estar no ponto certo, nem muito seca nem muito molhada, para não atrapalhar o movimento. Molhando a areia, o esforço para puxar era reduzido pela metade. Mas como eles empilharam essas pedras para formar a pirâmide, é de enlouquecer. E tem mais, as pirâmides estão exatamente no centro da massa de terra do planeta. Elas foram construídas usando cálculos matemáticos como a fórmula do número π, que só foi descoberta anos depois. As 3 pirâmides formam um triângulo com proporções de 3, 4 e 5, chamado triângulo pitagórico. Além disso, elas funcionam como relógios de sol e calendários gigantes. E o mais louco, estão alinhadas com o eixo norte-sul da bússola, mas a bússola nem existia naquela época. Como os egípcios sabiam onde era o norte magnético sem uma bússola? É um mistério atrás do outro. E aí, o que vocês acham? Como eles conseguiram fazer tudo isso com medidas tão exatas? Alguns dizem que seres de outros planetas ajudaram, mas talvez a gente só esteja subestimando o quanto nossos antepassados eram inteligentes. Segundo mistério, o mecanismo de Antsítera. Agora vamos falar de algo encontrado na Grécia, chamado mecanismo de Antsítera, que está no Museu Nacional de Arqueologia em Atenas. Ele é considerado uma das relíquias mais complicadas do mundo. No começo do século XX, mergulhadores encontraram esse objeto, que parece um relógio, dentro de um navio naufragado perto da ilha de Antsítera. Ele tem quase 2.000 anos. Feito de bronze, bem fininho, o mecanismo era montado numa moldura de madeira e tinha mais de 2.000 símbolos gravados. Os especialistas conseguiram entender quase 95% desses símbolos, mas o texto completo ainda não foi publicado. Hoje, acredita-se que esse aparelho era uma espécie de computador antigo, usado para calcular o movimento das estrelas e dos planetas. Parece simples para nós, que temos tecnologia moderna, mas isso foi feito por volta de 87 a.C. Como conseguiram criar algo tão avançado há milhares de anos? E mais, ninguém sabe por que ele estava naquele navio romano naufragado. Uma teoria é que o mecanismo foi roubado pelos romanos, talvez durante uma guerra, e levado como um troféu. Mas ainda é um grande mistério. Terceiro mistério, Stonehenge. Stonehenge é um monumento pré-histórico na Inglaterra, construído entre 3.000 e 2.000 anos antes de Cristo. Assim como as pirâmides, o grande enigma são as pedras gigantes. Como elas foram colocadas lá? As pedras são encaixadas como se fossem peças de madeira, com juntas esculpidas para se conectarem perfeitamente. O que impressiona é que Stonehenge tem pedras horizontais formando arcos, e elas foram niveladas mesmo estando num terreno inclinado. Como fizeram isso? E como colocaram pedras de 4 toneladas no topo de outras pedras? As pedras do círculo externo, chamadas de pedras azuis, vieram do país de Gales,
a quase 200 quilômetros de distância. Talvez tenham sido levadas por água até perto do local e depois arrastadas, mas isso exigiria um esforço enorme. A teoria mais comum é que construíram rampas de terra, jogaram as pedras nos buracos preparados e, de algum jeito, as levantaram, talvez usando estruturas simples de madeira. Mas ninguém conseguiu recriar isso com as ferramentas da época, e não há provas de que foi assim. Quando você vê as pedras de perto, percebe o quanto seria difícil mesmo com a tecnologia de hoje, imagina há milhares de anos. Quarto mistério, o caso de Benjamin Kyle. Esse caso é bem diferente. Em 2004, um homem de cerca de 86 anos foi encontrado sem roupas atrás de um restaurante Burger King, na Geórgia, Estados Unidos. Ele estava inconsciente, mas acordou no hospital. O problema? Ele não lembrava como foi parar ali, nem quem era. Os médicos disseram que ele tinha amnésia retrógrada, ou seja, não lembrava de nada do passado nem do próprio nome. O hospital deu a ele o nome de Benjamin Kyle, porque as iniciais BK vinham do lugar onde foi achado, Burger King. Ele achava que nasceu em 29 de agosto de 1948 e tinha vagas lembranças de cidades como Denver e Indianápolis. Ele também sentia que podia ter irmãos, mas não lembrava de família, filhos, nada. A polícia e o FBI investigaram, mas não encontraram nada, nenhuma digital em banco de dados, nenhum registro de pessoa desaparecida, nem número de previdência social. Era como se ele não existisse. 2 pessoas disseram que talvez o conhecessem de um restaurante onde ele teria trabalhado, e Benjamin achou isso possível, porque sabia usar equipamentos de cozinha sem nunca ter aprendido. Mas com toda a atenção da mídia, ninguém o reconheceu de verdade. Será que ele sofreu um ataque e perdeu a memória? Mas como explicar que ninguém o procurou, que ele não tinha documentos e estava sem roupas? É um caso que não faz sentido. Quinto e último mistério: experiências fora do corpo. Por último, vamos falar de algo que parece coisa de filme. Experiências fora do corpo. É quando alguém sente que está vendo o mundo de um lugar fora do próprio corpo. 10 em cada 100 pessoas já passaram por isso pelo menos uma vez na vida, e os cientistas ainda não entendem direito. Muitas histórias falam de pessoas que durante momentos de quase morte sentem que saem do corpo, sem dor ou emoção, e conseguem ver coisas que não veriam normalmente. Alguns contam que, enquanto estavam sendo atendidos em hospitais, viram conversas acontecendo em outras salas. Como isso é possível? Uma explicação é que, em momentos de trauma, o cérebro cria imagens muito reais, como num sonho, mas mais fortes. Mesmo assim, como explicar pessoas que descrevem coisas que não poderiam saber? Alguns acreditam que vivemos num mundo com várias dimensões e essas experiências ativam outros sentidos, mas isso é só uma teoria. Até hoje ninguém sabe ao certo o que acontece. Se você já teve uma experiência assim, conta pra gente nos comentários como foi e o que viu. E aí, gostaram do vídeo? Espero que tenham curtido esses mistérios tanto quanto eu. Agradecemos por assistir e nos vemos no próximo. Não esqueça de considerar se inscrever no canal 5 Curiosidades para receber mais vídeos cheios de histórias incríveis como essas. Até a próxima, tchau!